Os vulcões são montanhas formadas pela acumulação de lava, cinzas e gases que saem do interior da Terra. Eles são uma parte importante do nosso planeta e desempenham um papel fundamental na formação de novas terras e na distribuição de minerais. No entanto, os vulcões também podem ser muito perigosos. Suas erupções podem causar danos materiais, mortes e até mesmo mudanças climáticas. Neste vídeo, vamos conhecer os 7 vulcões mais perigosos do mundo, com base em uma série de fatores, como índice de explosividade vulcânica, localização, população próxima e história de erupções. Mas antes, pedimos que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal Fatos Reais e ative o sininho de notificações. Monte Tambora, Indonésia. O Monte Tambora tem um índice de explosividade vulcânica de 7 VI, o que o torna um dos vulcões mais perigosos do mundo. 7 VI indica uma erupção supervulcânica, que é a mais poderosa erupção vulcânica possível. O Monte Tambora está localizado na ilha de Sumbawa, na Indonésia. A ilha fica a cerca de 1.800 quilômetros da costa leste de Java. A ilha de Sumbawa tem uma população estimada de 3,5 milhões de pessoas. A população mais próxima do Monte Tambora é a cidade de Dompu, que fica a cerca de 40 quilômetros do vulcão. A erupção mais recente do Monte Tambora foi em 1815. Essa erupção foi tão poderosa que lançou cinzas vulcânicas a uma altura de 50 quilômetros. As cinzas bloquearam o Sol e causaram um inverno global, que durou de 1816 a 1818. Essa erupção também foi responsável por cerca de 60.000 mortes, principalmente devido à fome e doenças. Monte Pinatubo, Filipinas. O Monte Pinatubo tem um índice de explosividade vulcânica de 6 VI, o que o torna um dos vulcões mais perigosos do mundo. 1/6 indica uma erupção catastrófica, que é muito maior do que uma erupção explosiva. O Monte Pinatubo está localizado na ilha de Luzon, nas Filipinas. A ilha fica a cerca de 100 quilômetros a noroeste da capital, Manila. A ilha de Luzon tem uma população estimada de 50 milhões de pessoas. A população mais próxima do Monte Pinatubo é a cidade de Ângeles, que fica a cerca de 20 quilômetros do vulcão. O Monte Pinatubo foi considerado extinto até sua erupção em 1991. Essa erupção foi uma das mais poderosas do século XX, lançando cinzas vulcânicas a uma altura de 34 quilômetros. As cinzas bloquearam o Sol e causaram um inverno global, que durou de 1991 a 1993. Essa erupção também foi responsável por cerca de 800 mortes, principalmente devido a doenças respiratórias e problemas cardíacos. O Monte Pinatubo é um vulcão extremamente perigoso, com um histórico de erupções devastadoras. A sua localização, próximo a uma população de 50 milhões de pessoas, torna-o ainda mais perigoso. Krakatoa, Indonésia. O vulcão Krakatoa tem um índice de explosividade vulcânica, SVI, de 6, o que o torna um dos vulcões mais perigosos do mundo. 1/6 indica uma erupção catastrófica, que é muito maior do que uma erupção explosiva. O vulcão Krakatoa está localizado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia. As ilhas de Sumatra e Java têm uma população estimada de 260 milhões de pessoas. A população mais próxima do vulcão Krakatoa é a cidade de Bandar Lampung, na ilha de Sumatra, que fica a cerca de 100 quilômetros de distância. A erupção mais recente do vulcão Krakatoa foi em 1883.
Essa erupção foi uma das mais poderosas da história registrada, lançando cinzas vulcânicas a uma altura de 80 quilômetros. As cinzas bloquearam o Sol e causaram um inverno global, que durou de 1883 a 1885. Essa erupção também foi responsável por cerca de 36 mil mortes, principalmente devido a tsunamis e doenças. O vulcão Krakatoa é um vulcão extremamente perigoso, com um histórico de erupções devastadoras. A sua localização, próximo a uma população de 260 milhões de pessoas, torna-o ainda mais perigoso. A erupção de 1883 destruiu a ilha de Krakatoa e causou danos a outras ilhas nas proximidades. A erupção de 1883 também causou danos ambientais significativos, incluindo a destruição de florestas e a contaminação de água. Atualmente, o vulcão Krakatoa está ativo e tem apresentado sinais de atividade nos últimos anos. Em 2022, o vulcão entrou em erupção, lançando cinzas vulcânicas a uma altura de 10 quilômetros. Yellowstone Caldeira, Estados Unidos. O vulcão Yellowstone Caldeira tem um índice de explosividade vulcânica, SVEI, de 8, o que o torna um dos vulcões mais perigosos do mundo. Um VI8 indica uma supererupção, que é a erupção vulcânica mais poderosa possível. O vulcão Yellowstone está localizado no Parque Nacional de Yellowstone, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. O parque fica a cerca de 1.500 quilômetros a leste de Salt Lake City, Utah, e a cerca de 2.500 quilômetros a oeste de Chicago, Illinois. O Parque Nacional de Yellowstone tem uma população estimada de 2 milhões de pessoas por ano. A população mais próxima do vulcão Yellowstone Caldeira é a cidade de Jackson, Wyoming, que fica a cerca de 100 quilômetros do parque. O vulcão Yellowstone entrou em erupção 3 vezes nos últimos 2,1 milhões de anos. A erupção mais recente ocorreu há 630 mil anos, e foi a maior erupção da história da Terra. A erupção de 630 mil anos lançou cerca de 1.000 quilômetros cúbicos de cinzas vulcânicas para a atmosfera. As cinzas bloquearam o Sol e causaram um inverno global, que durou de 630 mil a 620 mil anos atrás. Essa erupção também foi responsável por cerca de 10 mil mortes, principalmente devido a doenças respiratórias. O vulcão Yellowstone é um vulcão extremamente perigoso, com um histórico de erupções devastadoras. A sua localização, próximo a uma população de 2 milhões de pessoas por ano, torna-o ainda mais perigoso. O vulcão Yellowstone é um supervulcão, o que significa que tem um grande reservatório de magma. Está atualmente ativo e tem apresentado sinais de atividade nos últimos anos, sendo monitorado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Se o vulcão entrar em erupção, seria uma catástrofe global. Monte Santa Helena, Estados Unidos. O Monte Santa Helena tem um índice de explosividade vulcânica, SVEI, de 5, o que o torna um dos vulcões mais perigosos do mundo. Um VI5 indica uma erupção violenta, que é muito maior do que uma erupção explosiva. O Monte Santa Helena está localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos. O vulcão fica a cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Seattle. A área ao redor do Monte Santa Helena tem uma população estimada de 1,5 milhão de pessoas. A população mais próxima do vulcão é a cidade de Tacoma, Washington, que fica a cerca de 80 quilômetros de distância. O Monte Santa Helena entrou em erupção várias vezes nos últimos 10 mil anos. A erupção mais recente ocorreu em 1980, e foi uma das erupções mais mortais da história dos Estados Unidos. A erupção de 1980 destruiu a maior parte da montanha e matou 57 pessoas. A erupção também causou danos a outras cidades nas proximidades, incluindo Tacoma e Seattle.
O Monte Santa Helena é um vulcão extremamente perigoso, com um histórico de erupções devastadoras. A sua localização, próximo a uma população de 1,5 milhão de pessoas, torna-o ainda mais perigoso. O vulcão está atualmente em alerta amarelo, o que significa que há um risco moderado de erupção. Monte Etna, Itália. O Monte Etna tem um índice de explosividade vulcânica, SVEI, de 4, o que o torna um dos vulcões mais ativos do mundo. Um VEI4 indica uma erupção explosiva, que é muito maior do que uma erupção fissural. O Monte Etna está localizado na ilha da Sicília, na Itália. O vulcão fica a cerca de 20 quilômetros a nordeste de Catania, a segunda maior cidade da Sicília. A Sicília tem uma população estimada de 5 milhões de pessoas. A população mais próxima do Monte Etna é a cidade de Catania, que tem uma população de cerca de 300 mil habitantes. O Monte Etna entrou em erupção mais de 200 vezes nos últimos 2.500 anos. A erupção mais recente ocorreu em 2021, e foi uma erupção fissural que liberou lava e cinzas. A erupção de 2021 causou alguns danos à propriedade nas proximidades, mas não houve vítimas. O Monte Etna é um vulcão extremamente ativo, com um histórico de erupções devastadoras. A sua localização, próximo a uma população de 5 milhões de pessoas, torna-o ainda mais perigoso. O vulcão está atualmente em alerta amarelo, o que significa que há um risco moderado de erupção. Cumbre Vieja, Espanha. O Cumbre Vieja tem um índice de explosividade vulcânica, SVEI, de 3, o que o torna um vulcão ativo e perigoso. Um VEI3 indica uma erupção explosiva, que é muito maior do que uma erupção fissural. O Cumbre Vieja está localizado na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, na Espanha. A ilha fica a cerca de 1.000 quilômetros da costa da África. A ilha de La Palma tem uma população estimada de 85 mil pessoas. A população mais próxima do Cumbre Vieja é a cidade de Los Llanos de Aridane, que fica a cerca de 20 quilômetros do vulcão. O Cumbre Vieja entrou em erupção várias vezes nos últimos 500 anos. A erupção mais recente ocorreu em 1971, e foi uma erupção fissural que liberou lava e cinzas. A erupção de 1971 causou alguns danos à propriedade nas proximidades, mas não houve vítimas. O Cumbre Vieja é um vulcão ativo e perigoso, com um histórico de erupções devastadoras. A sua localização, próximo a uma população de 85 mil pessoas, torna-o ainda mais perigoso. O vulcão entrou em erupção em 19 de setembro de 2021. A erupção foi a primeira na ilha em 50 anos. A erupção durou mais de 85 dias e destruiu cerca de 3.000 casas e edifícios. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo sobre os 7 vulcões mais perigosos do mundo. Como vimos, esses vulcões são um perigo real para a humanidade. Eles podem causar danos materiais, mortes e até mesmo mudanças climáticas. É importante estarmos cientes desses riscos e tomar medidas para nos protegermos. Aqui estão 3 dicas que ajudará você a se proteger de uma erupção vulcânica. 1. Fique informado sobre os vulcões ativos em sua região. 2. Tenha um plano de evacuação em caso de erupção. 3. Se você mora perto de um vulcão, tenha um kit de emergência com alimentos, água, medicamentos e outros itens essenciais. Espero que esse documentário tenha sido informativo e útil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like, inscrever no canal e deixar um comentário. Até a próxima!